Olá, esta mensagem aqui, ela veio muito forte para mim, né? Porque eu estava com venda nos olhos, né? Então esta mensagem aqui vai para todos os convertidos. Veja bem, para todos os convertidos. Então eu quero iniciar esta palavra, João 15. Eu vou falar só o versículo primeiro. Essa mensagem eu recebi em 2018, lá no Monte Santo, em Guarulhos. Deus me disse assim naquela época: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Meus amados, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos servindo ao Senhor. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós fizemos uma grande aliança com Deus, de servi-lo sem olhar a quem. Logicamente que nós somos de carne e osso. Haverá, sim, situações onde, porém, entrará brecha. E assim como ontem Deus me visitou grandemente e falou muitas coisas para mim ontem, Ele me deu um grande alerta. Independente, sabe, da minha conversão ou da sua conversão, quando se fala lá em Romanos capítulo 8, que fale, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há situações na vida da gente que a carne, ela atrapalha. Essa nenhuma condenação, ela pode voltar. Essa condenação, ela pode retornar sim para você, para mim. O que eu quero dizer com isso? Que não deixa que nada te abale. Não deixa que o desprezo ou que palavras de baixo calão, elas te afetam
o seu empenho, o seu desenvolvimento com Deus Pai Todo-Poderoso. Não deixe que isso afete o seu encontro com Deus, a sua intimidade com Deus. Não importa como eu, que sou novo na fé, ou você que tem 30, 40 anos, você é um ser humano. Então Deus, Ele está pedindo que nós vigiem, independente de qualquer situação, vigie. Deus me deu uma música num domingo à tarde. E a letra da música que o Espírito Santo ditou para mim era tudo para mim. O nome da música é Volte. Eu estou para apresentar ela ainda. É Volte. Por quê? Por situações carnais, desprezo, eu deixei com que o inimigo batesse forte na minha mente. Tomar muito cuidado, gente. Nós que servimos a Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Lá em Apocalipse, Deus falou comigo muito, foi lá em Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2. Eu não entendi na letra da música. Não tinha visto com esses olhos, que Deus estava falando comigo ali. Então Ele me trouxe, lá em João 15, a aliança que Ele fez comigo lá no monte. Hoje, agora, nessa madrugada, Ele me levou até Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas pode haver a condenação se você não vigiar. Então Deus ontem me pediu que eu voltasse ao princípio. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Versículo 2 em diante. Eu sei as tuas obras. Deus também está falando contigo, tá? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Toma cuidado para você não cair mediante ao desprezo de alguém, palavras de baixo calão. Não deixe que ninguém te magoe, porque você tem um Deus grande contigo. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achaste mentirosos. Tem situações na vida da gente que nós não falamos, mas há situações que nós observamos. Não é falar mal. Há uma grande diferença você observar, você perguntar para Deus por quê? Porque é um servo de Deus, é um servo de Deus. Um servo de Deus, ele não deve fazer isso, ele deve, isso eu conversando com Deus, ele deve viver aquilo que ele prega. O amor, a caridade, a benignidade. E eu me pergunto para Deus,
E Deus me disse aqui para mim, e puseste à prova, realmente eu pus sim, que dizem ser apóstolo, ou seja assim, vamos dizer a palavra pastor, né? E ou não são, e o tu achaste mentirosos. Por que Deus fala assim que eu achasse que não são? Por causa disso que eu acabei de falar, que a gente às vezes não coloca assim a prova observando. E quando nós observamos, e quando nós tocamos, e quando nós precisamos daquela pessoa, nós vemos que há pessoas que não vivem o que prega. E a palavra de Deus, ela nos caminha para o amor, a benignidade, a paciência, a atenção, para que uma ovelha não saia do rebanho. Muitos evangélicos caem por ele esquecer de Deus na verdade, porque a aliança dele é com Deus e não com o homem. E ele cai, por quê? Ele esquece da aliança com Deus, ele quer a aliança do homem. E o homem, qualquer um, ele é falho. Ele é falho. Ele é falho. O único que veio como homem e não falhou foi Jesus Cristo, e mais ninguém. Então Deus ainda continuou falando, e sofrestes, mas tem paciências. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Realmente, eu acordo às madrugadas, eu louvo ao Senhor, independente de qualquer ato carnal que eu venha a sofrer. Só que Deus, Ele sonda os nossos corações. E Ele sondou o meu coração. Porque de uns 7 dias para cá, depois do último vídeo para cá, o meu coração ele travou. Por quê? O desprezo do homem falou mais alto. Então Deus me disse assim, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. E isso foi muito forte. E ele falou mais no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Eu caí aqui, foi quando eu fui na confiança do homem. Por isso que lá em cima, no versículo 2, Deus falou para mim, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Isso não é não estou generalizando, não. Tem muito pastor aí que eu conheço, poxa, que eu considero amigo. Os pastores que têm compromisso com Deus e forte, e compromisso forte. São pastores que é Deus em primeiro lugar. Mas tem pastores que é o homem em primeiro lugar e segundo Deus. E acaba caindo, sem perceber, na graça de Deus. Agradar ao homem e não agradar a Deus. E ao contrário,
é agradar a Deus, é fazer a obra de Deus sem olhar a quem. Portanto, Deus continuou aqui comigo. Lembre-te de onde caíste e arrepende-te. E a prática, e a pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Eu não quero ficar sem o meu castiçal. Aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus colocou na minha cabeça. Aquela unção que Ele derramou quando eu aceitei a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não quero perder os 7 fogos, os 7 braços, os 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus. Vou citar 3. Espírito da fortaleza, Espírito da sabedoria, o Espírito da bondade. Eu já me arrependi ontem amargamente, dentro do meu coração. E Deus ontem me visitou e disse para mim, não precisa se prostrar, porque eu já sondei o seu coração. Arrependestes. E no final, eu achei que eu estava errado. Quando eu deixei com que essa parte carnal, parte humana, entraste dentro da minha mente. Quando eu disse lá em cima que eu coloquei o ser humano, o pastor, à prova, observando, e a minha observação não estava errada, mas nós não devemos fazer isso. É entre você e Deus. Então, Deus me disse no versículo 6, tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolatas, quais eu também me aborreço. Meus queridos, quando eu senti a dor do desprezo, coisas que veio na minha mente, ontem, quando eu cheguei nesse versículo 6, eu senti que eu não pequei em ter dito, em ter posto à prova homens de Deus. Eu não estou generalizando, tá? Não estou generalizando, como eu já disse. Tem pastor maravilhoso que eu conheço, pastor amigo. Quando eu falo amigo, um deles já vai saber quem eu sou, quem é dele que eu estou falando. Um pastor amigão mesmo. Tem uma pastora, tem outro pastor, e assim vai. Então, Deus me disse aqui no versículo 6, tens, porém, isto que aborrecer, as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Quando Deus me disse que Ele também se aborrece, eu tirei todo aquele peso que estava em mim, todo aquele peso, porque eu sei que eu não apostatei, eu sei que eu não pequei. Eu fui limpado ontem pelo sangue do Cordeiro. Deus lavou a minha alma.
nós temos que tomar cuidado, nós que nos convertemos, para que ninguém tire aquilo que Deus colocou para nós. A fé, a sabedoria, ela prevalece sobre mim, sobre você. Que Deus nos dê sabedoria para que nós não caímos nas ciladas de Satanás. Que Deus abençoe seu dia.